Bom dia, amada igreja do Senhor. Que a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo continue sempre em nossas vidas. Amém? Nós vamos fazer uma leitura em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Os versículos 19 ao 25. Hebreus, capítulo 10, versículos de 19 a 25. Ok? Antes de fazermos a leitura, vamos orar ao nosso Deus. Ó Senhor Deus e Pai de poder, graça e grande misericórdia, como é bom, ó Pai, poder desfrutar deste momento tão precioso em nossa vida cristã, que é poder entrar na Tua presença, Pai, por meio de Jesus Cristo. Como é bom, Pai, poder ter dentro de nós o Teu Espírito Santo, para que sejamos conduzidos a entender e a praticar a palavra que vem do Senhor. Que o Senhor nos encha, Pai, neste momento, de sabedoria que vem do Senhor, para absorvermos bem a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Fé. Será que eu tenho mesmo? Fé. Será que eu tenho mesmo? Capítulo 11 aqui de Hebreus, o verso 1, a Bíblia nos dá uma definição importante sobre a fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é uma definição importante da Bíblia sobre a fé. Eu fico muito feliz de ver aqui dentro desse prédio cada cadeira dessa sendo ocupada por alguém. Muito bom. Mas seria melhor ainda se todas as cadeiras estivessem ocupadas. Seria melhor ainda. Né? Seria ótimo, maravilhoso. E aonde estão aqueles que deviam estar ocupando um lugar nessas cadeiras hoje? Que bom que estamos aqui. Que privilégio nós temos, dado por Senhor nosso Deus, de podermos juntos
nos achegar numa assembleia no primeiro dia da semana, para podermos desfrutar de um momento tão maravilhoso que Deus preparou para nós. Deus preparou obras maravilhosas para nós realizarmos. E são obras realizadas por meio da fé. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 25, diz: não deixemo-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Vamos parar aqui. Alguns, aqui no livro de Hebreus, já tinham criado um costume de não reunir no primeiro dia da semana para cultuar a Deus. Criou-se em suas vidas até mesmo um costume de não mais congregar, de não mais participar do culto de adoração a Deus. E por qual razão? Uma delas é que o livro de Hebreus ele foi escrito para cristãos que anteriormente eram judeus. Eles viviam na religião judaica, onde prevalecia a lei do Velho Testamento. E ali, estes cristãos, que anteriormente eram judeus, naquele culto judaico, existiam elementos, figuras visuais, dentro daquele processo, daquele culto, dentro da lei de Moisés, aonde tinha ali a figura do sacerdote com todas as suas vestimentas, tinha os holocaustos, tinha incenso, os levitas tocavam, os levitas cantavam, enfim, quase que os judeus iam para quase que assistir os sacerdotes e levitas fazendo o culto. Chega Jesus, e isso aconteceu por aproximadamente 1500 anos, dentro da religião judaica. Desde que Moisés tira lá o povo do Egito, e Deus vai dar as leis sobre o culto. E ali, este culto foi até a cruz de Jesus, aonde Jesus trouxe uma nova aliança, um novo testamento, e com isso, uma nova maneira de adoração a Deus, sem mais os elementos físicos, sem mais aqueles aparatos todos. Não precisava nem do templo mais, não precisava nem do templo. E esses cristãos aqui no livro de Hebreus, eles tinham tudo isso em suas mentes. Todas essas questões desse culto do Velho Testamento. Mas eles se tornam cristãos. Eles se tornam cristãos, começam a caminhar na nova aliança, porém, com o passar do tempo, parece que aquilo foi se esfriando. E eles começam a pensar naquilo tudo do passado, naqueles cultos que via tudo. E agora, eles começam a não mais participar dos cultos, e começa até a virar um costume não congregar. Será que eles tinham fé mesmo? A palavra diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova da coisa que nós não vemos. Quem aqui viu Jesus agora de manhã andando aqui dentro do prédio? Com esses olhos aqui nós não vamos ver, mas ele está aqui. Mas eles, aqueles judeus que se tornaram cristãos, estavam tendo dificuldade, porque eles não estavam vendo
aquele sacerdote. Eles não estavam vendo aquelas coisas. E assim, o versículo 19 vai falar então para aqueles cristãos o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Tem algumas palavras aqui que vão reafirmar Hebreus 11:1 sobre a fé. Diz aqui, plena confiança. Ou seja, tenham plena confiança de que mesmo não estando vendo o lugar santíssimo que anteriormente se via, mesmo não estando vendo fisicamente Jesus, mas ele diz no versículo 19, temos plena confiança de entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Quando nós participamos aqui agora na ceia do Senhor, nós estávamos ali, ou nós estamos ainda, exatamente neste ponto aqui, em que entramos no lugar santíssimo, não do prédio, mas na presença do Deus Altíssimo, por meio do sacrifício de Jesus. Só que esses cristãos aqui em Hebreus, eles tinham dificuldade, porque eles não estavam vendo, eles não conseguiam, eles não tinham uma plena confiança de que este mundo espiritual estava ali presente, como está aqui agora. E aí o versículo 21 diz, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Porque eles pensavam na figura do sacerdote, na casa de Deus, física. E o autor de Hebreus está dizendo, temos plena confiança, que nós temos um sumo sacerdote, ou seja, um grande sacerdote, na casa de Deus, que é o corpo. E ele diz mais, sendo assim, versículo 22, aproximemo-nos de Deus, com um coração sincero, plena convicção de fé, ou seja, esteja convicto, que mesmo não estando vendo, estamos sim na presença do Deus Altíssimo, pelo novo caminho que Jesus abriu por meio do véu, o véu que separava o lugar santíssimo, Jesus abriu para que todos nós, eu e você, pudéssemos entrar no lugar santíssimo, aonde somente um sumo sacerdote entrava. E ele diz então, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O que está faltando para esses irmãos e irmãs que não estão sentados nessas cadeiras porque elas estão vazias? O que está faltando em suas vidas? Está faltando fé. Está faltando fé. E que esta fé nunca falte para nós. Porque no dia que ela começar a faltar, eu vou começar a faltar na adoração ao Senhor. Porque a fé é, como diz o versículo 1 do capítulo 11, é a prova das coisas que nós não vemos. Mas nós esperamos. Nós não estamos vendo Jesus fisicamente,
Nós não estamos vendo Deus, nós não estamos vendo toda aquela glória, mas nós temos plena convicção de fé. E por isso nós estamos aqui aproveitando este momento, desse privilégio que temos de entrar na presença de Deus por meio do sacrifício de Jesus, quando participamos do pão e do fruto da videira. Agora, a Bíblia nos ensina um caminho importante para nós aqui e para aqueles que não estão aqui, que a palavra e a mensagem do Senhor possa chegar aos seus ouvidos, esta mensagem desta manhã. Romanos capítulo 10, versículo 17, fala sobre o canal para que esta fé realmente possa chegar em sua vida. Romanos capítulo 10, versículo 17, fala sobre o caminho, ou um canal, sobre esta fé, que ela vem em nossa vida. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Será que esses cristãos aqui do livro de Hebreus estavam ouvindo a mensagem de Jesus? Será que eles estavam apegados à mensagem e à palavra de Jesus? Provavelmente não, porque eles já estavam começando a pensar todos aqueles aparatos do Velho Testamento, esquecendo de Jesus. Por isso que o livro de Hebreus vai começar falando sobre várias características de Jesus. Porque quando se deixa de ouvir a mensagem de Jesus, está deixando de aumentar a fé. Porque a fé, ela vem, ela é uma consequência, está descrito aqui. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. Ou seja, quando um cristão, uma cristã, começa a deixar de ouvir a mensagem de Jesus, a sua fé vai esfriando. E qual é a consequência? Culto de adoração, talvez eu vou. Domingo que vem eu vou. Agora tem o culto online. E ainda usa a expressão, eu vou assistir de casa. Sabe que o Velho Testamento foi um período específico, com um propósito específico para o povo de Israel. Deu o tempo certo, como Paulo vai escrever aos Gálatas, deu o tempo certo do Velho Testamento, atingiu o propósito, o Velho Testamento passou. Que bênção que nós tivemos no meio da pandemia, essa ferramenta de culto online. Que bênção! E que bênção que ainda tem, porque tem irmãos e tem irmãs que realmente estão impossibilitados fisicamente de estar aqui no prédio. Estão impossibilitados. Mas não é desses que nós estamos falando. Então, o culto online, ele teve um período específico, atingiu um propósito específico, e pode continuar atingindo, mas vamos tomar cuidado com o comodismo, porque senão estamos perdendo um grande privilégio de entrar na presença de Deus, em comunhão com todos os irmãos aqui. A palavra de Deus nos encoraja, lá no livro de Hebreus. Então, falando sobre a fé, ela tem um canal, tem que ouvir a mensagem. Lá no livro de Hebreus, vamos voltar lá no capítulo 10. Ele diz então: e consideremos, versículo 24, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor
e as boas obras. Prestem atenção. Incentivar ao amor e a boas obras. Sabe qual que é uma outra definição de fé? Vamos para o livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18. Tiago 2, 17 e 18. Diz o seguinte: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Sabe uma outra questão sobre a fé importante? Em todo o Velho Testamento e no Novo Testamento, a nossa fé tem que ser comprovada. A nossa fé sempre será testada com uma obra, não obra humana, mas as obras que Deus preparou. Efésios capítulo 2, verso 10, fala que nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Ele preparou para que realizássemos. Então Deus preparou boas obras. E qual que é a obra da fé que nós estamos falando aqui agora? Que o livro de Hebreus capítulo 10, versículo 24 está dizendo: consideremos uns aos outros ao amor e às... Qual que é a boa obra que Deus preparou para nós? O culto de adoração a Ele. Ele preparou essa obra. E quando eu deixo de me apresentar a Deus por meio do culto, onde é que está a minha fé nesta obra? Eu comprovo a minha fé, porque a fé sem a obra é morta. Então, qual que é a minha obra de fé com relação ao que Deus preparou no culto? É a minha presença no culto. A minha presença é uma obra de fé, porque eu não estou vendo o que está acontecendo. Eu não estou vendo o Senhor Jesus andando aqui no meio fisicamente, mas pela fé, eu sei que Ele está. Então, quando eu participo do culto de adoração, eu estou colocando a minha fé em ação, estou comprovando para Deus que eu realmente acredito. E esses cristãos aqui, no livro de Hebreus, e infelizmente muitos cristãos hoje, estão deixando de demonstrar a sua verdadeira fé em Jesus, quando não estão participando do culto de adoração. Porque o culto de adoração é uma grande obra que Deus preparou. Não foi o Alisson que inventou a ceia do Senhor no primeiro dia da semana, não. Não foi nenhum de nós que preparamos essa obra. Não fomos nós que preparamos o culto. Deus preparou para que nós o realizássemos. Então, meus irmãos, vamos nos incentivar uns aos outros. Não vamos deixar de nos reunir como igreja. Vamos demonstrar a nossa fé verdadeira. Será que eu tenho fé mesmo? Ah, eu tenho. Quanto tempo você não vai no culto? Ah, já faz uns 3 meses. Que fé é essa? Então vamos nos encorajar uns aos outros e vamos orar a Deus para que esta mensagem chegue aos corações que deveriam estar aqui ocupando cada uma dessas cadeiras, para que no próximo domingo estejamos aqui todos
nos encorajando uns aos outros, ao amor e às obras que Deus preparou para realizássemos. Que Deus nos abençoe a sempre desfrutar deste grande privilégio que Deus nos deu, de entrar na sua santa e gloriosa presença, coisa que no Velho Testamento só alguns homens específicos podiam fazê-lo. Mas hoje Deus deu a oportunidade para mim, para você e tantos quantos quiserem entrar na presença dele por meio de Jesus Cristo. Vamos sempre ser gratos a Deus por este privilégio. E vamos estar sempre glorificando a Deus por meio deste culto de adoração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é bom, Senhor, poder ouvir do Senhor esta mensagem aqui na carta que foi escrita àqueles cristãos que estavam desanimados, que estavam com a sua fé fraca, e ouvindo isso, Pai do Senhor, nos ajuda a olhar para nós mesmos e fazer essa pergunta: fé, será que eu tenho mesmo? E para isso, Pai, sabemos que a mensagem de Jesus é essencial na nossa vida. A palavra de Jesus e não de homens é essencial na nossa vida. E que o Senhor nos ajude, Pai, a mostrar para o Senhor, através das obras que o Senhor preparou, a mostrar para o Senhor a nossa fé, a nossa convicção de que o Senhor se faz presente